Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Então, minha gente, começando mais uma Acorda Criatura. Estou aqui, tristinha, porque meu tripé acabou de quebrar. E aí, Midian? Quebrei meu tripé de fazer live, minha gente. Vou ter que providenciar outro. Estou aqui, depois mostro pra vocês fazendo uma gambiarra. E aí, meninas, como vocês estão? Tudo bem? E aí, Diane? E aí? Boa tarde. Então, minha gente, bora dar mais um sacode na vida? Bora dar mais um passinho, né? No amadurecimento da nossa personalidade? Bora juntos? Então, minha gente, vamos lá. Recado rápido, entrei um pouquinho atrasada hoje porque quebrei meu tripé, minha gente. Estava aqui tentando, mas não desisti, né? Quem acredita sempre alcança. Quero conversar com vocês hoje. Boa tarde. Gente, ontem eu entrei aqui numa live rapidinha, né? E contei a tragédia que aconteceu com uma das minhas clientes, né? Onde ela se envolveu com um narcisista lá, né? Perverso, depressivo, com vários transtornos. E aconteceu a infelicidade, né? Da pessoa se suicidar, enfim. Uma grande infelicidade. E essa live de ontem, né? Como eu não tinha tempo, né, de ficar falando sobre isso, ela gerou muitas dúvidas em muitas pessoas, tá? Então eu recebi direct, o pessoal comentou na própria publicação da live lá e eu quero trazer alguns esclarecimentos a respeito, tá? O primeiro dos directs que eu vi, né, um deles que eu vi, a pessoa disse assim, Tati, não consegui, não gostei muito do que tu falou, porque eu tenho um transtorno e tal, e eu não faço mal a ninguém, tá? Então assim, né, borderline, no caso a pessoa tem, né? E aí eu reafirmei, eu digo, olha, assista novamente a live. Na live eu digo, gente, não se envolvam com pessoas que têm transtornos, tá? Seja psíquico, de personalidade, qualquer tipo de transtorno psicológico, patológico, tá? É uma patologia, né? Psicológica ou qualquer que for, minha gente. Olha só, adendo, que não seja tratado. Um transtorno não tratado. Eu falei isso diversas vezes na live ontem, tá? Porque, gente, ninguém está livre de ter uma patologia. Por exemplo, uma depressão. Gente, depressão, ela é uma patologia, ela deve ser tratada. Então vem comigo. Se tu te envolve com uma pessoa que tem um transtorno de depressão, tá? Transtorno psicológico chamado depressão. E essa pessoa não dá o tratamento adequado à sua patologia, ela vai, de certa forma, tá? Nunca conseguir se relacionar de maneira saudável. Ela nunca irá conseguir se relacionar de maneira saudável se ela não der tratamento à patologia dela. Então vamos lá, minha gente. Ontem eu disse, não se envolvam com pessoas que têm transtornos não tratados. Eu fui taxativa, simples assim, tá? Não se envolvam amorosamente. Por quê? Porque estas pessoas não têm a capacidade de se relacionar, seja o transtorno que for. Pode ser o transtorno, né? O bom e velho conhecido narcisismo, tá? A pessoa tem um certo narcisismo, perverso ou não. Se ela não dá tratamento adequado a este transtorno que ela possui, deixa eu te contar, ela vai infernizar a tua vida, a tua biografia. Então, veja bem, eu estou aqui para alertá-los. Não permitam se apaixonar por pessoas que têm transtornos não tratados. Gente, quem trata os seus transtornos consegue se relacionar de maneira saudável, tranquilamente, tá? Agora, a pessoa que não dá tratamento aos seus transtornos, né, não faz um tratamento adequado, ela nunca vai conseguir se relacionar de maneira saudável. Então, o primeiro corte que eu queria trazer pra vocês é isso, tá? Não dá pra se relacionar com pessoas que têm transtornos não tratados, tá? A pessoa que trata o seu transtorno, né, ela vai conseguir se relacionar de maneira praticamente saudável, tá? Então, esse era o primeiro ponto, né? Não fiquem bravos comigo, vocês que são diagnosticados com algum tipo de transtorno, né? De repente a pessoa diz, não, Tati, eu tenho um TDAH, então ninguém pode ficar comigo. Não, minha filha. Se tu tem um TDAH que te impossibilita de ter um relacionamento saudável, então deixa eu te contar, ninguém deve se relacionar contigo mesmo, até tu dar tratamento ao teu transtorno e conseguir te relacionar de forma saudável. É um ciclo vicioso sem saída. Justamente, Dani, tá? Porque assim, se a pessoa tem um transtorno e não trata, ela não deve se relacionar. Tão simples quanto isso. Por quê? Porque ela vai infernizar a vida, não somente dela, por não dar tratamento adequado às patologias dela, como ela vai infernizar a vida do outro também, tá? Ou seja, isso vai virar um buraco negro, justamente, um buraco negro, tá? Olha, né? Eu tenho um transtorno de TDAH, aí, por exemplo,
Aí eu entro num relacionamento, não consigo me engajar com nada, tô sempre disperso, não dou atenção, aí o outro fica infeliz, aí o outro faz não sei o que, e aí as pessoas viram. Por isso esses relacionamentos falidos, tá? Então é óbvio que ninguém deve se envolver com uma pessoa que tem nitidamente um transtorno de personalidade ou qualquer que seja, um transtorno psicológico não tratado. Deixa a pessoa se estabilizar. Não devemos ser os salvadores, canso de dizer. Em relacionamento amoroso, não podemos ser os salvadores, tá? Percebeu que a pessoa tem um transtorno ali, alguma coisa? Filho, vira as costas e ó, vaza. Deixa ela se entender com a família dela, com Deus, com o psicólogo, com o assistente social, seja o que for, tá? Deixa ela se entender com ela mesma. Essas pessoas, elas precisam amadurecer, né? Dar tratamento aos seus problemas, enfim. Então essa era uma da primeira questão que veio até mim, né? Gente, depois perguntaram o seguinte, uma pergunta interessante. As patologias se atraem? Não, minha gente. Não, tá? Pelo contrário. Uma pessoa vulnerável tende a buscar um controlador, sabe? É tipo o contrário as coisas, sabe? Uma pessoa que é controladora vai buscar alguém que é vulnerável, vocês estão entendendo? Então as patologias, elas não se atraem, isso não se aplica, tá? Por exemplo, um depressivo não vai amar mais um depressivo. Não vai, sabe? Não, isso não existe. Então, uma pessoa que tem um transtorno de borderline, uma personalidade muito imatura, ela não vai se atrair por outra pessoa imatura, né? Não necessariamente. Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não confundam as coisas também, tá? Teve outras questões que vieram até mim. E se os dois tiverem transtorno, um borderline e outro com problemas de afeto? Gente, isso vira um buraco negro. Isso vira um buraco negro. Sabe o que é buraco negro? Um buraco que não tem fundo, tá entendendo? Meu remédio diário, essa mulher necessária sempre. Seja muito bem-vindo, meu querido. Estamos aqui, né? Dando um sacode de novo, tá? Então o que acontece? Pessoas que têm transtornos e se relacionam, estes são os chamados relacionamentos tóxicos, tá? Um relacionamento tóxico só acontece entre duas pessoas imaturas, que geralmente têm transtorno de borderline ou têm transtorno de narcisismo, né? Que não são patologias no fundo, que são personalidades limítrofes. Ou seja, a pessoa tá meio atrofiada, ela não se desenvolveu ainda. O narcisista é um egoísta profundíssimo, tá? Com exceções de algumas patologias, o resto é só egoísmo mesmo, tá? De coração. Mesma coisa que o TDAH. Transtorno de TDAH, 1 em 1 milhão tem TDAH, o resto tudo é disperso, sanguíneo, com um ambiente todo bagunçado que propicia aquilo pra eles, tá? Então assim, gente, tem patologias que são diagnosticadas de uma maneira muito, tá? Muito irresponsável, tá? Borderline, mesma coisa. Pessoa lá, sem estrutura familiar, não tem uma profissão bem estabelecida, nunca sentou a bundinha pra estudar, sei lá o quê, não amadureceu sua personalidade minimamente, não testou força nenhuma, daí, tem transtorno de borderline. Sim, uma personalidade limítrofe, tá? A pessoa tá meio atrofiada, ela precisa ir pra vida, entende? Então vamos lá, o que acontece quando duas pessoas assim se relacionam? Relacionamento tóxico, fim. Um vai intoxicar o outro o tempo inteiro, é só isso. Por quê? Porque essas pessoas, elas nunca se responsabilizam pela coisa, jamais. É sempre a culpa do outro, tá? E aí acontece, como eu recebo diariamente, né, dezenas de caixinhas. Eu não consigo mais responder, gente. Tem dezenas de... sinto muito. Às vezes eu leio assim e eu não tenho como responder, sabe? Não tem mais como eu parar pra fazer aquilo ali. Nós também recebi hoje, Tati, né? Meu namorado lá, poxa, fala que eu sou feia, que não sei o que música, gente. Sabe? É isso aí. Dá pena, sabe? Porque assim, sofrimento, tá? Então quando se junta duas criaturas com transtorno, quem dá sofrimento? O que eram pra fazer? Era pra tratar as suas patologias, eram pra tratar os seus transtornos, era pra dar tratamento à sua maturidade, à sua personalidade, antes de se envolver. Mas não, primeiro vamos lá, se envolver, né? Pra depois, aí sofre, chora. Aí vai, sei lá, um dia, cai numa terapia, aí consegue entender como é que funciona a vida, se libertar disso e corrigir essas questões, né? O que temos aqui, né? Teve uma pessoa que perguntou também, Tati, a paciente se sentiu culpada pela morte, né, do ex, né? Ou ela transferiu isso pra mim, né, pra você, que orientou a cortar contato. Então, a minha cliente, ela só chegou nesse estado que justamente ela não cortou o contato quando eu disse, corta o contato. Com algumas pessoas tem que haver o corte de contato bem antes. Sabe aquela história de prevenir para não remediar?
Então, eu disse, corta o contato. Aí ela cortou, tava tudo indo bem, até que um dia ela encontrou o cara e aí voltou, tá? Voltou a se comunicar. Pronto. Ali aconteceu a tragédia, tá? Ali, numa recaída, aconteceu a tragédia. Por isso que eu digo, gente, contato zero é contato zero. Tem que sofrer mesmo, entende? Sofrer mantendo a dignidade, fazendo a coisa certa. Se ela não tivesse recaído, se ela não tivesse voltado a conversar com ele, ela não teria passado por todas essas chantagens e talvez evitado mesmo, sabe? Ele teria, sei lá, conversado com outra pessoa, não com ela. Não tem brecha, onde não tem brecha, filho, não dá pra acontecer coisa. Como eu digo, quando, né, um não quer, dois não faz, tá? Então ela, né, se sentiu culpada. É óbvio que, como eu digo, gente, culpada é quem puxa o gatilho. Parem de se sentir culpado porque foram traídos. Parem de se sentir culpado porque o outro fez uma merda. O que o outro fez é culpa dele, tá? Tu tá longe. O máximo que se tem é um tiquinho de responsabilidade. O máximo, tá? Culpa é de quem puxa o gatilho. Culpa é de quem trai. Culpa é de quem faz. Tá entendendo? Não existe isso. Então, claro que a gente tem que trabalhar todas essas coisas em terapia, né? Não tem jeito. Estou nesse contato zero, separado, divórcio assinado. Deus sabe de todas as coisas. É isso aí, acredito na providência divina. A gente só consegue entender as coisas quando a gente olha pra trás, sabe? Aí, putz, né? Depois de 1 ano, 2, as coisas acontecendo, a vida melhorando, né? As coisas entrando em ordem. No início é tudo uma bagunça afetiva muito grande. Aí depois a gente olha pra trás, deu certo, né? Deus escreve certo. Aconteceu, era pra acontecer. As coisas se adaptaram, se modificaram e agora está tudo bem, tá? Então não dá pra gente, né? Não dá pra gente se desesperar. Às vezes o sofrimento ele é inevitável, minha gente. É inevitável, né? E mais uma questão aqui, né? Teve uma pessoa até que botou assim, ó, aproveitem o conteúdo, né? Se eu tivesse esse conhecimento antes e se eu pudesse voltar no tempo, então, minha gente, não se arrependam. Não caem neste lugar que minha cliente caiu, que esta pessoa que, né, comentou aqui também caiu. Contato zero. Evitem enquanto dá tempo. Enquanto vocês não estão apaixonados. Não permitam se apaixonar por pessoas que têm transtornos não tratados. Tá? O problema é que para narcisista não tem tratamento. Olha o que uma cliente botou aqui, uma seguidora botou aqui. Se percebeu, o único caminho é afastar totalmente. Não há solução quando se trata de narcisistas. A não ser que o narcisista decida mudar. Tá? Às vezes, quando ele tá disposto, né? Com a ajuda de um terapeuta, de religião, de várias outras coisas, a pessoa muda. Mas eu já tratei narcisista que realmente assim, não muda nem por filhos. Que é um dos amores mais altos, né? Na Terra. Então, sim, realmente, tá? Tem narcisista que olha e diz assim, ó. E aí só nos resta respeitar essa decisão da pessoa de viver pra si mesmo, né? Aí a gente, né? A gente simplesmente respeita. Não tem o que fazer. Então, realmente, minha gente, tem certas patologias que a gente tem que respeitar, né? Que a gente tem que... Eu estou falando de relacionamento amoroso, volto a dizer. Daqui a pouco tu tá pensando, mas o meu irmão é assim, mas o meu filho, né, é borderline, mas a minha mãe é depressiva. Não estou falando de qualquer outro tipo de relacionamento. Estou me referindo ao relacionamento amoroso especificamente. Somente isso. A pessoa é depressiva, é ansiosa, tem TDAH, a pessoa tem borderline, a pessoa é bipolar, a pessoa... E ela não está estável, ou seja, ela não está com o tratamento dela ok. Ou ela é uma narcisista, que como essa pessoa diz, não tem tratamento, um tratamento para narcisista. Tá, em alguns casos, alguns medicamentos, alguns casos extremos, um narcisista ele se torna quase um sociopata. Tem níveis de narcisismo, minha gente, que a gente vai botar o cara na cadeia, tu tá entendendo? Porque assim, né, a pessoa vai acabar sendo marginalizada. Tem casos assim, tá? Mas a grande maioria, né, cai em si quando ama alguém. Porque assim, né, volto a dizer, o narcisismo é um egoísmo profundíssimo. E só isso, tá? É só isso. A raiz do narcisismo é um egoísmo profundíssimo. O que nos liberta? O que é o oposto do egoísmo, minha gente? É o amor. O oposto do egoísmo é o amor. Deixa eu contar pra vocês. O narcisista não sabe amar. O narcisista, ele ama a si mesmo e as coisas e só. Tá? Então qual é o tratamento para narcisista? O amor. Vai resolver tu entrar na vida de um narcisista e ensinar ele a amar? Não. Tá? O que vai acontecer? Vocês vão ser infinitamente infelizes até cair as fichinhas dele ou não? Enfim.
Não está no teu domínio, absolutamente não está no teu poder. Por isso que eu digo, afastem-se de pessoas que têm problemas, né, psicológicos, transtornos psicológicos não tratados. Percebeu que a pessoa tem uma outra cliente, minha gente, vamos lá, uma outra cliente chegou em mim e disse assim, Tati, o cara veio pra mim e disse que gosta de sadomasoquismo. Eu disse, filha, já afasta, porque isso é uma desordem sexual, tá? O cara coloca o desejo dele numa coisa que não é saudável. Portanto, ali nós apontamos para um transtorno psicológico, minha gente. Vocês estão entendendo a delicadeza que existe, né, em ter essa percepção para se relacionar? Então, eu já disse para minha cliente, olha, afasta, se afasta. Porque a pessoa que tem uma desordem sexual, tá, aponta para um transtorno psicológico. Já tem um fetichismo, já coloca ali, ó, um desejo num canto que não é saudável, que depende de um sofrimento pra ter gozo. Vocês estão entendendo, minha gente? Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Uma outra cliente minha, ai, Tati, meu namorado gosta de sadomasoquismo. Eu digo, ai, tu sente prazer? Não. Sim, não. Né? Não gosto disso. Muito estranho. Claro, uma anomalia. É bonitinho, ela devia lá nos 50 tons de cinza, né? É muito bonitinho com o Christian Grey. Mas deixa eu te contar, na vida real isso é uma baita de uma bosta. Isso é uma desordem sexual. É que as pessoas não dão o nome certo pras coisas. Aí fico, né, como eu digo, gourmetizando uma patologia, uma desordem, um transtorno psíquico. Ficam gourmetizando. Ai, que legal, né? Ele gosta de me amarrar na cama. Ai, que legal, né? Ele usa não sei o que, um relho. Ai, que legal, né? Ele usa aqui não sei o que. Porra, isso é um transtorno psicológico. A pessoa tá colocando o desejo, tá, num canto que não é saudável, criatura. Daqui a pouco o que vão gourmetizar a pedofilia? A zoofilia, sei lá. Vão gourmetizar também? Isso é um transtorno sexual, tá? Tá colocando desejo no canto errado. Então aponta pra este lugar. Aí a criatura entra num relacionamento, percebe que o outro tem esse tipo de transtorno e mesmo assim fica ali. Aí o que vai acontecer? Infelicidade, relacionamento tóxico, monte de porcaria, minha gente. Monte de porcaria, tá? Não se envolvam com pessoas que têm transtorno, seja qual for, não tratado. Sabe por quê, minha gente? Porque quando a pessoa tem um transtorno tratadinho, isso não vai aparecer uma anomalia. Transtornos bem tratados não apontam para anomalia. Uma depressão bem tratada não impede em nada a pessoa de ter uma vida normal, tá? Uma ansiedade, se bem tratada com terapia, com ansiolítico, não impede a pessoa de ter um relacionamento saudável, tá? Então, assim, é isso, minha gente. Este era o complemento que eu queria dar em relação à live de ontem, tá? Olha ali aí, ó, sempre achei isso, mas ninguém fala. Falam que é normal. Exatamente, Lia. Assim é essa putaria da orgia, tu tá entendendo? Todo cara com menos, sei lá, de 40 anos, vamos supor assim, né, uma idade mais ou menos ali, onde o homem sai da adolescência, né, aos 40 anos mais ou menos os homens saem da adolescência, né, é isso, uma adolescência estendida. Então o que acontece? Essa galera, geralmente masculina, né, pelo menos da minha experiência, clínica e pessoal, tá, tem um fetiche doido pela tal da orgia. E aí, gente, quantas vezes já tratei na clínica, a mulher chega em mim desesperada, Tati, o meu marido quer que eu vá transar com mais caras, tu tá entendendo? Gente, meu marido quer que eu me submeta a isto. E aí, minha gente, como que vai ser feliz? Depois que experimenta a orgia, o sexo a dois, ele fica sem graça para aquela criatura, porque ela está com o imaginário deformado. Deformou. É a mesma coisa que cheirar cocaína. Cheirou cocaína, como é que vai ficar a tua vida no outro dia? Uma bosta. Uma grande bosta. A realidade vai estar sem graça. Que realidade bem sem graça. Que tédio. Como as coisas são chatas. Sim, cheirou cocaína, filho. O teu cérebro se excitou em 40 vezes um orgasmo, tá? O que vai ter graça pra ti? O que vai ter graça pra ti? O que vai te excitar se tu foi lá e experimentou algo que não é saudável? Mesma coisa essas desordens sexuais que eu tô falando. Sadomasoquismo, né? Orgia. O cara vai lá e experimenta. Ah, é muito gostosinho, né? Ah, é bem gostosinho. Agora volta pra tua vida normal e vai fazer um papai e mamãe pra tu ver.
Eu não consigo gozar. É umas crianças, tá entendendo? É umas crianças. Sim. Mesma coisa que a pessoa que vive se alimentando de açúcar, tá? E esses... Como é que chama mesmo, gente? Ai, como é que chama? O sal, ele é um... É tipo um excitante de paladar, tá entendendo? Não me esqueci a palavra agora, mas existe isso, tá? Por exemplo, a pessoa que costuma tomar grandes níveis aí de bebidas com açúcar, quando ela toma um café sem açúcar, ela leva um choque. Um choque. Meu Deus, que coisa bem horrível. Por quê? Porque tu tá acostumado com o excesso. Criaturas, poupem-se. Poupem-se dos excessos. Os mais altos níveis de felicidade estão na normalidade. Tudo que é excesso vai levar vocês à infelicidade. Por isso que eu falo, não tem nada mais pleno na face da terra do que uma mulher normal, com um homem normal, com filhos normais, com uma religião normal, com uma profissão normal, com uma casa normal, com um sexo normal. Mas aí vocês não querem. Não, Tati. A normalidade não me cai bem. Os adolescentes falando, né? Os adolescentes falando. A normalidade não me cai bem. Eu quero ter o corpo todo tatuado, viajar, conhecer 50 países diferentes, fazer todos os tipos de orgias. Filho, então tá. Depois que tu fizer tudo isso, tu volta pra mim e conta como é que tá o teu coração. Como é que tá a tua cabeça, como é que tá a tua mente. Deturpada. Tu vai te tornar um sintoma ambulante. Um sintoma ambulante. Quantas pessoas eu trato na clínica que são um sintoma ambulante? Por conta disso, de não querer a normalidade. A cocaína é muito melhor que a normalidade. Experimenta ela. Depois vem falar comigo pra tu ver. Vocês não sabem o que desejar. É esta a infelicidade do ser humano contemporâneo. Não sabe o que desejar. Não consegue desejar um casamento saudável. Uma vida normal, uma profissão normal. Não consegue desejar ser alguém normal. Não consegue desejar as coisas boas. Tem que desejar a excitação extrema. O excesso. O acúmulo de bens e de experiências. Faz isso. Depois vê qual vai ser o resultado. E como retroceder depois de já ter cruzado essa linha? Tá ligado que todo mundo tá sabendo que tu já fez orgia, né? Tô brincando, gente. Ou cheirou uma cocaína, né? O que a gente faz, mulher? A gente passa pela abstinência. A duras penas. Duras penas. Duras penas. Duras penas. Abstinência. Volta à normalidade. E tente encontrar a graça nas coisas novamente, tá? Volta pra normalidade, tenta encontrar a graça nas coisas novamente. Tanto em tudo que é área, tá? Tanto que, gente, existe um conceito chamado niilismo, né? Que nem é o filosófico lá, é outra parada, tá? Que é a necessidade que a gente tem de recomeçar. Todos nós temos em algum grau essa necessidade de recomeçar, tá? Quando nós alcançamos o que nós desejamos, seja o que for, bom ou mal, bom ou ruim. Quando chega lá no topo, o que nos resta? Recomeçar. Então, por exemplo, a pessoa que seta a sua vida nos bens materiais, quando ela for multimilionária lá, ela vai ter que encontrar a graça na flor, tá entendendo? Na florzinha. Por isso que eu digo, gente, é tão simples entender o ser humano. É isso. Né? Depois que a pessoa é multimilionária, se ela não encontrar a graça nesta água de poço que eu tomo todo dia, né? Os meus filhos brincando com o pé na areia, aquilo que todo pobre tem acesso. Vocês estão entendendo? Todo pobre tem acesso a isso, né? A flor da rua, a água do poço, o filho com o pé na areia. Mas a gente só vai dar valor a isso depois que eu alcancei todas aquelas coisas que me enlouqueciam, que eu queria muito. Agora eu percebi que nada daquilo me satisfaz, então eu vou voltar para o básico do básico do básico. Tá? Meu relacionamento está por um fio por conta do TDAH. Vai tratar, mulher. Vai tratar.
Terapia e medicação, tá? Em casos extremos. Eu sempre fui a careta da turma porque era o normal. É isso aí, mulher. E é isso que nos faz feliz, tá? Eu acho que bem normalzinho eu não sou, né? Mas que eu busco a normalidade, eu busco. Primeira vez aqui, qual é o tema? Mulher, bom pela pergunta, né? Hoje estamos meio aleatório, mas na verdade eu tava falando de não se relacionar com pessoas que têm transtornos não tratados. Tá, Jennifer? Essa era a questão. Eu fiz uma live ontem onde eu comentando uma grande tragédia, onde uma cliente minha, né, o ex dela, narcisista, perverso, depressivo, fez uma grande chantagem emocional e disse que se ela não voltasse, né, enfim, ele se mataria e ele se matou, tá? Foi essa a questão. E aí eu quis trazer pra vocês a importância de não se relacionar com pessoas que têm transtornos não tratados. E também, gente, que não se relacionar com pessoas que têm essa uma certa perversidade, tá? Sexual também. Agora a gente caiu nesse tema aí, né? A questão de não se relacionar com pessoas drogadas, tá? Por quê? Porque aquilo é uma patologia, gente. Vício é uma patologia. Precisa ser encarado com um tratamento, como uma doença, tá? Então, assim, a mesma coisa. Tu vai te relacionar com um cara, com uma pessoa, uma mulher lá que cheira cocaína. Vai dar pra ter altos níveis de felicidade? Dificilmente. Por quê? Porque os mais altos níveis de felicidade estão na normalidade, tá? E não é normal a gente excitar nosso cérebro da maneira que uma pessoa viciada excita, tá? Mesma coisa as perversidades sexuais, minha gente. Eu gosto de sadomasoquismo. Eu gosto mesmo de uma orgia. Eu gosto... Vai ser feliz? Muito pouco, tá? Vão fazer aquilo 1 ou 2 vezes, vão dar aquele arregaço no cérebro, né? E aí depois como é que vê no dia a dia? Por isso que eu falo que sustenta uma relação saudável é o amor habitual. Não é o sexo performático. É bom que tenha os dois, tá? Mas o amor habitual é o que sustenta um relacionamento. A saúde de um relacionamento, tá? E o amor habitual, deixa eu contar pra vocês, é a rapidinha, é o papai e mamãe, é o não sei o que, não sei o que lá. Aí lá de vez em quando, vou fazer um performático. Mas aquilo não é sustentável, tá? Vai fazer só sexo performático, putz, cara. Vocês sabem, né? Maior tempo, maior mão, tem que ter toda uma dedicação, tem que ter toda uma... Não é assim, não é assim que a gente precisa transar sempre, tá? Tô falando de casamento, gente, vocês sabem, né? Não tô falando de sexo casual. Se vocês estão aqui, faz sexo casual, então vocês têm mais que se ferrar, tá entendendo? Tem mais que ser infeliz mesmo. Porque, assim, a plenitude do relacionamento amoroso é se entregar de corpo e alma pra uma pessoa, tá? Então, assim, só se entregar de corpo quando estiver uma certa intimidade de alma. Então, pelo amor de Deus, né? Tô falando de relacionamento sério, profundo, né? Minimamente. Eu prefiro alguém assim, direta, sincera e objetiva. Seja bem-vinda, Dani. Ainda bem, né? Porque senão nem ia me aguentar. Ai, vai ficar salva a live? E sempre fica. Meu ex tem problema com a mãe. Ela não desgruda por nada. Ele bebe muito. Tenho certeza que ele tem algum transtorno. Então, né, no mínimo, um complexo de Édipo mal resolvido, né, mulher? Que é aquela questãozinha de pai, de mãe, né? Bem mal resolvido, pelo que tu tá botando aqui, né? Bem mal resolvido. Aí, como é que faz? Terapia, tá? Principalmente pela abordagem da psicanálise, tá? Aí, o cara não quer tratar o seu complexo de Édipo, né? Onde, na verdade, ele é o marido da mãe dele. Que é isso, só não transa, tá? Mas tá sempre grudadinho, tá sempre... ninguém se aproxima da minha mãe, a mãe tá lá, né? Ninguém se aproxima do meu filho, né? Aquelas coisas de doido, que parece que filho é casado com a mãe, uma coisa horrível, horrível. Mãe parece que é casada com filho, tá entendendo? Tá lá fazendo comidinha pro filho, cara com 40 anos de idade. Tá lá lavando a roupa e, porra, tá a mulher do cara... E não tô falando que a mulher tem que fazer isso também, tá? Só tô falando que a mãe não deveria fazer. Que o cara desse seu jeito, que tivesse uma empregada, ou sei lá, um acordo fizesse, ou tivesse uma mulher que fizesse isso. Não é normal esse tipo de relacionamento. Isto é um complexo de Édipo mal resolvido. Mal resolvido. Simples assim, tá? Tem que tratar com o quê? Com psicanálise. É isso. Aí tu vai te envolver com esse cara, tu vai ser feliz? Filha, eu conto o que tu conta, né? Quem é que conta pra ela? Vai ser muito difícil. Vai ter que amadurecer essa personalidade desse cara. Tu vai conseguir fazer isso? Por isso que eu falo pra vocês entenderem a impotência de vocês diante desses casos. Não sei, tem a ver com o assunto. Mas como lidar com pessoa finge e nas suas costas fala mal da gente. Tá, isso aí é só gente fofoqueira e maldosa. Com esse tipo de gente, tu vira as costas e vaza, tá?
É só isso, tá? Parem de botar chifre em cabeça de cavalo também. Ai, nas costas, o que é isso? Cinismo, gente. Cinismo, cínico, pessoa cínica. Ah, na minha frente é toda minha amiguinha, nas minhas costas fala mal de mim. O que tu faz? Te afasta. Te afasta, tá? Ah, é horrível esse relacionamento de gente que tem pai e mãe, sabe? Feito marido e mulher, é horrível. Meu marido com 40 anos só pensa em jogar videogame. Então, assim, ele é um cara de 40 anos com a mentalidade de 16. Tá? Eu canso de, inclusive, tratar essas pessoas na clínica. É muito engraçado. E aí eu chego esse filho, tu sabe que a tua idade psicológica é tipo uns 16 anos, né? Pessoas que jogam videogame e fumam maconha não passam de 16 anos de idade. Não passam. Né? Não conseguiu amadurecer. Muito difícil de se relacionar. A hierarquia tá toda errada. Tá toda errada. Tá? Precisa amadurecer. Fazer o que, né, gente? Agora casou, aguenta, dá o exemplo e tenta sair desse buraco, né? Tirar ele desse buraco. Marido só foca nos meus defeitos. Tá insuportável essa rotina. É, gente, mas assim, né? O que acontece? Alguém tem que dar o primeiro passo. Quando o relacionamento está falido, seja o que for, alguém tem que dar o primeiro passo. Por mais que seja doído, deixa eu te contar, tem que ser tu que tá aqui comigo. Tem uma frase que eu uso sempre. Se não eu, quem? Se não eu, quem? Usa isso. Porra, eu sei que às vezes bate uma injustiça no peito, sabe? Eu sei, minha gente, tô aqui pra fazer vocês servirem, pra vocês amarem. Eu sei que é difícil e que bate uma injustiça no peito, inclusive uma raiva, tá? A grande questão, né, de quem tá buscando servir e amar é a raiva, é a ira, é essa injustiça. Porra, mas é injusto! Deixa eu te contar. O amor sobrepõe a injustiça. Ou tu vai basear a tua vida na justiça e te ferrar pra sempre, ou tu vai pautar a tua vida no amor e sobrepor tudo isso, tá? Se não tu, quem? Tá? Dá o primeiro passo. Começa a elogiar. Por mais que pareça injusto. Sobreponha a injustiça. Com todo o teu amor. Tá? Começa a elogiar. Tu vai constranger ele com o teu amor. É isso que a gente tem que fazer. Constranja ele com o teu amor. Tá? E simplesmente prossiga. Prossiga. Dando o exemplo. Dá o exemplo e ama. Dá o exemplo e ama. Dá o exemplo e ama. Se não tu, quem? Ele não tem esse despertar. Ele não tá aqui me ouvindo. Ele deve estar trabalhando ou jogando videogame. Ou vendo pornografia. É muito triste isso, gente. Então, assim, se não tu, quem? Né? Dá uma injeção de saúde neste relacionamento. Como? Diálogo aberto, coisas boas, sabe? Religião, vinho, jantarzinho, sexo. É isso. Dá uma injeção, sabe? De saúde neste relacionamento. Pode ser que ele se constrange a corte. Os temas abordados são excepcionais. Tomando de ver ao meio-dia. Minha gente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Já tô indo. Eu vivo sozinho. Pago uma mulher pra passar somente minhas roupas e fazer comida. O restante faz tudo. Parabéns, meu querido. É isso aí. Não vai usar a mamãe, porque assim, ó, aí nenhuma mulher vai te querer. Bacana. Tem sim que se entregar com alta confiança, sem medo, até o fim pra mulher. Principalmente se for esposa, cara, rapaz. Mas assim, ó, se for namorada, calma o coraçãozinho. Confiar é outro lance, tá? A gente se entrega porque quer e porque pode, porque tem aquele amor pra entregar, tá? Confiar já é outro lance. Confiança vem depois de meses, anos de relacionamento saudável. Aí aparece. Confiança é uma coisa que aparece pra gente, sabe? Mas não deve ser buscada no início. No início é entrega desinteressada. Tá entendendo? Eu vou me entregar. É a mesma coisa que eu tava falando agora a respeito da restauração, gente. A gente entrega sem querer nada, sem esperar nada em troca. Olha, eu vou me entregar porque é tudo que eu tenho pra fazer. Tudo que está no nosso domínio é se entregar. Se entregar com a certeza de que vai dar certo? Não! Isso é loucura. Isso só vai te levar à frustração. Se entregar porque não há outra coisa a se fazer. Ou a gente se fecha no nosso mundinho egoísta, ou a gente se entrega porque quer. Aí tem alguma chance de dar certo, tá? Então é isso, se entregar mesmo. Se for esposa, filha, se entrega total, tá? É isso aí. Vamos ver.
Minha ex precisava ver essa live. O problema é que assim, ó, se não tu quem, criatura? Tá entendendo? Não adianta a gente transferir essa responsa. É nós mesmo, né? Se a gente tá aqui falando e vendo essas coisas, é porque é tu que tem que ver isso aqui, não é ela. Aqui não conseguimos um diálogo. Sem diálogo, impossível de ter um relacionamento saudável, tá? Primeira coisa, o diálogo aberto. Depois, um bom sexo. É basicamente isso que a gente precisa pra começar a construir uma relação saudável, tá? Não tem sentimento da minha mais... blá blá blá. Tá intolerável. Então, gente, esse era o recado de hoje. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Amanhã, provavelmente, estarei ao vivo novamente, 12:40, tá? Um beijo no coração de cada um. Até a próxima, se Deus quiser.